Existem dois caminhos. Existem duas portas. Existem dois destinos. E existem duas escolhas. Qual é a sua escolha? Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você tenha um dia muito abençoado na presença de Deus. É dele que nós precisamos, é da presença dele, é dos propósitos dele para a nossa vida. É isso que nos dá sentido para a vida. E o desejo do nosso coração é que você seja visitado poderosamente pela presença desse Deus que é presente. Jesus é chamado de Emanuel, que é o Deus conosco. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, eu quero falar a respeito de decisões, de escolhas. Na verdade, da grande escolha ou da grande decisão que eu e você precisamos tomar na nossa vida. E quando eu falo de escolhas e decisões, a título de introdução, eu não sei se você sabe, mas os especialistas da área dizem que eu e você fazemos aproximadamente 2.000 escolhas por dia. Nós tomamos 2.000 decisões em um único dia. Desde o momento em que nós acordamos, nós decidimos se vamos levantar ou não, o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, enfim. São decisões das mais simples às mais complexas. Mas a decisão a qual eu me refiro e que a palavra de Deus nos traz no dia de hoje é a maior de todas elas. É a decisão mais importante que eu e você devemos tomar na nossa vida. É uma decisão que, segundo o texto, conduz o homem a dois caminhos só possíveis: a vida eterna ou a condenação eterna. E Jesus Cristo é muito claro quando ele está falando, ele está ministrando aqui aos seus discípulos a respeito dessas duas possibilidades. E nós precisamos entender que nós estamos em um desses dois caminhos. Não há margem aqui para uma outra alternativa. Todos os homens ou se encontram em um caminho ou se encontram em outro caminho. E aqui Jesus vai falar algumas coisas que são importantes para mim e para você entendermos essa realidade. Em primeiro lugar, Jesus traz uma diretiva, um conselho, uma orientação, uma direção dizendo: entrai pela porta estreita. Porque espaçosa é a porta que conduz para a perdição. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo que existe um lugar pelo qual eu e você precisamos passar. Há uma porta estreita, e há uma porta larga. A porta estreita nos conduz a um destino, e a porta larga nos conduz a outro. E Jesus nos traz uma orientação. Jesus nos traz uma direção dizendo: entrai pela porta estreita. Que porta é essa, pastor? Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagens. Essa porta é uma pessoa. Essa porta
é Jesus. Essa porta é estreita, queridos, porque, na verdade, ela não dá margem para outras possibilidades. Ela não dá margem para atalhos. É uma porta estreita, porque é uma porta estabelecida pelo próprio Deus. É o Filho de Deus. Eu não sei se você já teve um encontro com essa porta. Eu não sei se você já passou por essa porta. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus de verdade. E se você se determinou, veja que Jesus está dizendo, Ele está dando um conselho. Ninguém é coagido a entrar por essa porta. Ele está dizendo: entrai. É uma atitude consciente que eu e você temos que tomar na nossa vida. Ele está dizendo: eu sou a porta. Não existe outra que possa te conduzir à vida eterna, a uma vida significativa, a uma vida com abundância. Essa porta larga, ela traz muitas possibilidades, mas ela também tem um destino. E o destino dessa porta larga, essa porta larga diz respeito a uma vida vivida dentro dos seus próprios conselhos, da sua própria vontade, das suas inclinações naturais. É por isso que essa porta estreita, ela é de difícil acesso, humanamente falando, porque nós temos uma natureza que se contrapõe à vontade de Deus para mim e para a sua vida. Mas Jesus está dizendo: entra por ela. O convite para você hoje é: entra por essa porta. Deixa esse caminho espaçoso. Deixa essa vida que você está levando do jeito que você quer viver, seguindo as suas inclinações naturais que te conduzem ao pecado. Jesus está dizendo: se você quer ter uma vida verdadeira e uma vida que transcende a esse tempo, essa vida é através desta porta. Mas o interessante é que ele continua dizendo também: essa porta nos conduz a um caminho. E esse caminho, assim como a porta é estreita, esse caminho também é apertado. Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus está nos dizendo isso. Não é só a porta que é estreita, o caminho é apertado. Porque a partir do momento que nós entramos por essa porta, segundo a palavra de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, cria-se dentro de nós um novo homem. O nosso homem espiritual é ressuscitado, o nosso espírito agora tem conexão com o próprio Deus. E essa vida espiritual, esse homem espiritual quer se conectar com Deus, quer fazer a vontade de Deus. Mas existe a velha natureza que tenta se contrapor à vontade de Deus, e por isso trava-se uma guerra, como Paulo diz em Gálatas capítulo 5. É uma luta da carne contra o Espírito. Mas o Espírito Santo nos dá condição de nós permanecermos, de nós perseverarmos. É por isso que você passa lutas. É por isso que você passa dificuldades. Essa semana estive conversando com algumas pessoas e nós pudemos ministrar essa verdade. É porque hoje nós estamos ouvindo um evangelho, muitas vezes, que não diz respeito ao evangelho de Cristo. É o evangelho isento de sofrimento, de dores, de privações. É um evangelho que só fala das benécias, principalmente relacionado a esse mundo, quando Jesus está falando de uma vida eterna. Veja que Jesus está falando aqui não é de uma vida próspera neste mundo. Ele está dizendo que esta porta estreita e esse caminho apertado nos conduz à vida eterna. E essa vida eterna nós começamos a vivê-la aqui, porque Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Ele e conhecer o seu Pai. Jesus está convidando você hoje a entrar por essa porta estreita, a deixar esse caminho, essa porta larga e esse caminho espaçoso. E você que já passou por essa porta, permaneça firme, entenda que esse é o caminho, esse é o processo. Você está num processo agora, nesse caminho estreito. Esse caminho é estabelecido pela palavra. Esse caminho já foi pavimentado pela palavra de Deus.
Não existem coisas novas, existe o que já foi estabelecido pelo próprio Deus. E se nós nos dispusermos a andar por esse caminho, nós não temos dúvida nenhuma de que vamos experimentar uma vida abundante aqui nessa terra e a esperança de uma vida eterna para sempre com o nosso Senhor. Existem dois caminhos, existem duas portas, existem dois destinos e existem duas escolhas. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma reflexão de como você tem vivido. Mais uma vez eu quero deixar claro aqui que o objetivo desse canal não é outro senão expressarmos, levarmos até você a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Nós não estamos aqui em nome de religião, nós estamos aqui em nome de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por mim e por você naquela cruz. Foi Ele que entregou a sua vida por mim e por você. E é por isso que Ele está dizendo hoje para mim e para você que a decisão mais importante que você tem na sua vida é escolher por Ele. Se decidir por Ele. Passe por essa porta. Entregue a sua vida a Jesus. Deixa Ele conduzir o seu caminho, entendendo que a porta é estreita sim. Há muitas renúncias, há muitas decisões que ainda terão que ser tomadas para que permaneçamos na vontade de Deus. Porque Jesus disse que se alguém quisesse ir após Ele, teria que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que é a vontade do Pai, e aí então segui-lo para uma vida abundante, para a vida eterna. É para isso que Jesus veio, para nos conduzir de volta ao Pai. Nós que estávamos perdidos, sem saber para onde ir, sem saber qual a direção, sem saber qual a escolha que nós deveríamos fazer. Agora Jesus chega para mim e para você e diz: eu sou a porta pela qual você deve entrar. Eu sou o caminho pelo qual você deve trilhar. Porque essa porta estreita e esse caminho apertado conduz à vida eterna, nos conduz de volta ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É esse Jesus que te convida nesse dia a entrar por Ele, a ter uma experiência pessoal, íntima com Ele. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E você que talvez um dia tenha entrado por essa porta, mas talvez pelo fato do caminho também ser apertado por uma ou outra situação, você talvez tenha parado no meio do caminho, tenha deixado esse caminho. E você que deseja retornar ao caminho do Senhor, retornar à sua caminhada com Jesus, eu quero convidar você a orar junto comigo, para que você retorne a esse caminho. Você foi criado para isso. Você foi criado para estar eternamente com o Pai. E Jesus veio nos reconduzir ao Pai. Passe por essa porta. Se disponha a andar nesse caminho, porque esse caminho vai te conduzir à vida e à vida eterna. Eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor deixou registrado para nós a respeito da decisão mais importante que nós temos para tomar na nossa vida. E essa decisão é decidirmos por Jesus Cristo. Ele é a porta. Ele é a porta estreita. Ele é a porta que nos conduz a um caminho apertado. Mas Ele é a única possibilidade
de reconciliação nossa com o Senhor. Porque a tua palavra nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Senhor, nesta manhã, nesse dia, as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, Espírito Santo, dê o entendimento necessário para que essas pessoas se disponham, se encorajem, se desprendam de si mesmas e passem por essa porta. Entreguem a sua vida a Jesus e se disponham a caminhar com Jesus nesse caminho que é apertado, mas que é o único que nos conduz à vida eterna. Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, aqueles que um dia passaram por essa porta, aqueles que um dia tomaram uma decisão e entregaram suas vidas a Jesus, mas por circunstâncias da vida que não nos cabe aqui entrar em pormenores, mas o Senhor sabe, como essa pessoa também sabe. Mas há um arrependimento e há um desejo de retomar a sua caminhada contigo. Senhor, conduza essas pessoas de novo ao Senhor. Seja glorificado o teu nome, Senhor, em cada uma dessas vidas. Esta é a nossa oração e a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Você que passou por essa porta estreita e que agora está começando, vai iniciar uma caminhada nesse caminho apertado. Eu quero dizer a você que Jesus estará com você todos os dias. Por mais que seja difícil, Ele já venceu por mim e por você, e você vai permanecer até o final para herdar a vida eterna. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo encontro.